Pegue aí a palavra de Deus, Mateus 24, no verso de número 1, diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse foi o templo ornamentado por Herodes. Nós tivemos o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, mas o templo de Salomão ele foi destruído após uma terceira invasão da Babilônia. E como juízo também de Deus, Deus pegou Nabucodonosor e disse: Nabucodonosor, o meu servo não no sentido que Nabucodonosor ele era temente a Deus, mas o meu servo no sentido naquele momento que Deus ia usar a vida de Nabucodonosor como rei da Babilônia para julgar Israel. E ali houve uma destruição do templo de Salomão, o templo onde eles se apegavam tanto, o templo onde representava a cultura, a religião, o apego deles a Deus, tudo aquilo caiu por terra. Logo depois então reconstruiu o templo chamado Templo de Zorobabel. Não era um templo tão glorioso e tão grandioso como o de Salomão, mas era um templo muito bonito. E aí o que o rei Herodes fez? Ele ornamentou ainda mais esse templo de Zorobabel, e aí ficou conhecido como o templo de Herodes. Até os discípulos ficaram maravilhados com a estrutura do templo de Herodes. Os discípulos olham para Jesus e ainda dizem para Jesus: Senhor, olha só que estrutura bonita, olha só que maravilha, porque o templo era uma representatividade do local onde se devia adorar a Deus na cabeça de muitos judeus naquele momento. Ao tal ponto que aquela mulher samaritana, ela disse: vocês adoram a Deus no templo em Jerusalém, mas nós adoramos nesse monte. E aí Jesus disse para a mulher samaritana: chegará um tempo que nem neste monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... mostrando que a adoração ela vai muito além do que um espaço físico, mostrando ainda incentivado por Jesus Cristo, mostrar que nós somos o templo feito pelas mãos de Deus. E aí Jesus começa aqui o seu sermão escatológico. O que é uma escatologia? É o estudo da teologia que fala sobre o fim dos tempos, que fala sobre o futuro, que fala sobre as profecias e das coisas que hão de acontecer pelo mundo. E é interessante que Jesus não chega para os discípulos e fala: que estrutura legal mesmo, que estrutura linda. Não, Jesus já adverte os discípulos e já diz: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Por incrível que pareça, essa é a primeira profecia de Jesus aqui em Mateus 24. E justamente essa guerra aconteceu porque as destruições elas acontecem por causa da guerra. Você vê hoje como que está lá o país Ucrânia, diversas cidades arrasadas, destruídas por bombas, mísseis, guerras. Você vê como é que está devastado aquele local. Vários pontos estratégicos da Ucrânia já foram destruídos pela Rússia. E você vê que Jesus está dizendo: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está dizendo: vai acontecer uma guerra, e nessa guerra, esse templo que vocês estão tanto colocando a confiança e achando tanto que ele é tão bonito, tão ornamentado, ele vai ser destruído. Isso aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo, irmãos. Uma investida dos romanos com cerca de 70 mil soldados invadiram a cidade, de Jerusalém. Houve uma rebelião antes disso dos judeus.
Os romanos, eles vieram com muitos soldados, com um arsenal pesado de guerra, e eles mataram muitos dos judeus. Para você ter ideia, nessa guerra que teve, comandada pelo general Tito, morreu praticamente mais ou menos 100 mil pessoas, não é? Terminaram que eles incendiaram o templo de Jerusalém, e se cumpriu a palavra de Jesus que diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa ficar atento a tudo que Jesus diz, porque as coisas que ele fala acontecem. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Nem Pedro acreditou nas palavras de Jesus. Pedro diz: não, Senhor, eu não vou te negar, de maneira nenhuma isso vai acontecer. E aconteceu, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus diz: eu vou ressuscitar ao 3º dia. E aconteceu que ele ressuscitou ao 3º dia. Jesus está dizendo aqui: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E aconteceu. Houve uma guerra entre os romanos, invadiu a cidade de Jerusalém, mataram muita gente e destruíram, queimaram o templo e destruiu. Só restou hoje o que você conhece como o Muro das Lamentações, que até hoje os judeus vão lá, fazem orações e procissões e por aí vai. Então vamos acompanhando aqui comigo, porque é sério, nós precisamos nos atentar para as palavras de Jesus. E aí olha o que diz aí no verso de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, né? Porque os discípulos ouviram uma profecia, né? Tão estarrecedora como essa, e eles querem saber mais. Olha o que eles dizem: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No verso 4, Jesus começa dizendo: respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos primeiros sinais aqui também que Jesus ele conta para nós é que virão muitas pessoas, surgirão muitas religiões, sendo eles dizendo que são representantes de Cristo, muitos deles dizendo que são o próprio Cristo. Muitos já até morreram que falaram isso, já até partiram. Mas atualmente existe uma enorme religião na China, chamada Igreja do Deus Todo-Poderoso, né? Ela nasceu no início da década de 90, e eles acreditam que Jesus reencarnou em uma mulher. Então tem uma mulher lá na China, né, que lidera também essa religião, e que muitos dos chineses, milhões de chineses, acreditam que essa mulher é a reencarnação do próprio Jesus. Não é? Nós temos uma figura caricata conhecida também no Brasil, o Henrique Cristo. Ele diz o tempo todo por aí, para cima e para baixo, que é Jesus Cristo. E nós vemos aí diversas religiões também que já afirmaram isso, que são a reencarnação de Jesus, que são Jesus reencarnado, e por aí vai, confirmando a cada dia mais o que o próprio mestre disse: olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vão vir muitas pessoas, vão se aproveitar aqui, né, destrinchando, conjecturando aqui, vão muitas pessoas dizer que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Logo após isso, Jesus aqui começa falando sobre as guerras. Olha só no verso de número 4, verso de número 6, melhor dizendo, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis. Então é interessante, por mais terrível que seja, quando a gente olha ali para os jornais e vê aquela devastação, muitos inocentes morrendo, civis, pessoas que não tem nada a ver com a história indo para a guerra. Esses dias eu vi a reportagem com um jovem russo que se rendeu à Ucrânia. O garoto tinha mais ou menos ali uns 18 anos, e ele disse que os seus comandantes disseram que ele ia para um treinamento militar, e quando ele chegou lá, meu irmão, a guerra era real, era uma coisa horrível.
Um garoto jovem chega chorando, desesperado. Milhões de famílias desesperadas por causa da guerra, destruição em massa. Pessoas, até mesmo jovens soldados que nem concordam com o ditador Putin, estão lá indo para a guerra, morrendo, numa causa às vezes que nem eles são a favor. Horrível, amados. E aí, para você ter uma ideia, olha o que diz aí: e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus já está nos acautelando, Jesus já está nos alertando sobre as guerras que hão de vir por todo mundo. Já surgiram muitas guerras. Aqui nós tivemos em escala mundial a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Para você ter ideia, a Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 a 1945, ela matou 40 milhões de pessoas naquela época. Fora que 19 a 20 milhões de pessoas morreram de doenças e fome por causa da guerra. Muitos morreram de fome, muitos morreram de doenças também. O próprio Estados Unidos, quando lançou uma bomba no Japão de Hiroshima, né? É uma bomba que explode antes de chegar ao solo, a 500 metros mais ou menos, antes de chegar ao solo ela explode. E ela provoca uma radiação terrível. Mais ou menos 80 mil pessoas, né, morreram, muitas com doenças, até mesmo, até hoje ainda tem efeitos dessa bomba. Uma bomba nuclear, ela é devastadora para a Terra, para a humanidade. Mas uma coisa é certa, né? Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 9, diz que o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso é o que se tornará a fazer. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que você está vendo de guerras, rumores de guerras, rumores até mesmo de uma terceira guerra mundial, e na minha opinião pessoal, essa terceira guerra mundial ela já começou, na minha opinião. Você sabe que eu não gosto de ser um sensacionalista nesses temas, mas a realidade é que já começou, amados. Já começou. Porque essas sanções que a Rússia está sofrendo economicamente, né? Uma moeda que antes valia 1 rublo russo, valia para a gente aqui R$4. Ou seja, 1 russo era equivalente a R$4. 1 rublo russo era equivalente a R$4. Hoje a moeda russa vale centavos. As sanções que outros países impuseram à Rússia são sanções pesadas que vai devastar a economia da Rússia. Enquanto a Rússia está devastando o território da Ucrânia, destruindo tudo na Ucrânia, a Rússia ela está sendo devastada economicamente. Ao tal ponto que um bilionário russo ele está pedindo a cabeça do presidente da Rússia, o presidente Putin, está pedindo $1 milhão pela cabeça dele, vivo ou morto. Há um desespero total na Europa por conta disso. E sabe o que o presidente da Rússia diz? Que as sanções que foram impostas à Rússia do Ocidente é uma declaração de guerra. Muita gente acha, não, mas ele está blefando. Mas quando você vê a história desse presidente, ele já foi um agente da KGB. O que era um agente da KGB? Ele trabalhava para a União Soviética, amados. E a gente sabe o que a União Soviética fez com o mundo. O que Stalin, que era o líder da União Soviética, ele fez? Implantou um regime ateísta, perseguiu religiões, matou milhões de pessoas, deixou milhões de ucranianos naquela época morrerem de fome, fechou a fronteira, não deixava comida chegar no território ucraniano, matou milhões de fome. Então esse presidente aí, ele já está com 69 anos. Ele não tem nada a perder não, amados. Pode sim acontecer uma guerra nuclear, e uma guerra nuclear é devastadora para o planeta. Para você ter ideia,
A Rússia, ela tem o maior arsenal nuclear no mundo. Se eu não me engano, são quase 6.000 ogivas nucleares. E você talvez não tenha ideia de quão devastador são essas armas. Para você ter ideia, estima-se que até hoje, nenhuma explosão em teste tenha superado a potência da bomba Tsar, né? Eu acho que é assim que pronuncia, da União Soviética. Ela foi lançada em 1961 com um poder equivalente, preste atenção, a 50 milhões de toneladas de dinamites. Você consegue compreender? Conhecido também como 50 megatons. Essa bomba, ela é 3.000 vezes mais poderosa do que a bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki. E a bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki, que durou meses por causa da radiação, ela matou 80.000 pessoas. Multiplica 80 vezes 3.000. Uma bomba. Uma bomba da Rússia, que é a mais devastadora de todas, amados. Então, coisas terríveis estão para acontecer. O cenário mostra isso, amados. Mostra isso, é real. E se cumpre o que Jesus Cristo disse. Eu quero que você leia aqui comigo também, no verso de versículo 7. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Parece uma coisa, né? A gente acabou de sair, a gente está saindo praticamente, né? Ainda continua o efeito da pandemia, do coronavírus, mas quase ninguém mais fala disso, porque a questão da guerra está chamando mais atenção, porque praticamente está envolvendo o mundo. Acabamos de sair de uma peste, de uma pandemia, e logo depois agora entra uma guerra, né? Por causa de poder. A Rússia não quer a OTAN por perto. A OTAN é uma aliança militar que tem Estados Unidos, França, Inglaterra, Noruega, Polônia. Ela de alguma forma se sente que a sua segurança está sendo ameaçada. E aí começam esses conflitos de lá e de cá. Só que a Rússia, ela tem um histórico de comunismo, de ditadura. Esse presidente, ele conseguiu vários mecanismos lá junto ao Congresso, que ele consegue, está aí até, não sei quanto tempo mais ele tem aí para ficar no governo. Ele já está há 20 anos lá, amados. E ele está mandando prender todas as pessoas que protestam contra a guerra. Isso que acontece num regime ditatorial. As pessoas não têm liberdade de protestar, liberdade de expressão. Nação contra nação, reino contra reino. E depois da guerra, o que acontece depois da guerra? Fome. Está aí, ó, o que Jesus disse aí, olha aí, ó. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Você sabe o que acontece quando vem a fome? As pessoas começam a comer de tudo. Eu lembro num país da África, onde os navios de outros países estrangeiros, pegavam todos os peixes dos africanos e levavam para outros lugares. Eu não lembro mais ou menos qual foi o país, mas eu me lembro dessa história. E aí os africanos passando fome, porque a única forma de matar a fome na época era a pescaria. Só que vinha indústrias de outros lugares com navios com redes gigantescas e limpava a parte deles e levavam para outro lugar. E aí os africanos com fome, o que eles faziam? Eles iam para dentro do mato caçar macaco para comer. Nenhuma dessas de caçar o macaco para comer, veio o macaco comer uma fruta que estava contaminada pelo morcego. Morcego é um bicho que contamina bastante, né, amados? E aí eles contraíram o vírus Ebola, né, que é um vírus tão devastador. Então a guerra gera fome. As pessoas na fome, elas vão comer de tudo. Elas vão caçar pombo para comer. Muitos até vão tentar até comer urubu. A pessoa com muita fome. A história narra em Israel que houve um período de tanta fome que eles comeram o corpo de pessoas mortas. Seus filhos estavam mortos, eles iam lá e comiam.
Então a fome, ela gera peste, porque as pessoas vão acabar comendo alimentos contaminados, proibido pelo próprio Deus, e nessa contaminação vem vírus, e aí mata pessoas também de pestes, ó. Olha aí, haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Terremotos a gente vê sempre, né? Desde que a gente nasceu, é terremoto aqui, terremoto ali. Jesus está falando, amados, e o que Ele fala acontece. A gente não pode fechar os ouvidos. É para entrar em desespero? Não, Jesus disse, vocês têm que ficar espertos, porque isso vai acontecer. Não vos assustei, porque é mister que essas coisas aconteçam. E olha o que Jesus diz aí no versículo de número 8. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Só reforçando aqui essa questão da alimentação, não tem a China? Lá é um país, amados, que tem para mais de 2 bilhões de pessoas. Tem lugares que as pessoas passam tanta fome, que elas acabam matando cachorro para comer, morcego para comer e por aí vai. E aí que vem o quê? A contaminação para o mundo. Você vê que a maioria das pandemias que houveram no mundo, as pestes e por aí vai, as pestilências, na maioria das vezes, vieram justamente da China. Então tem muito essa questão, tem muito esse fator também. Jesus diz o seguinte no versículo 8: mas todas estas coisas são o princípio das dores. E é interessante, tá, amados? O poder que tem esses mísseis, essas bombas, são tão terríveis e tão terríveis que é, por exemplo, os Estados Unidos lançar uma bomba na Rússia. Amados, aquilo tem uma potência tão grande que chega em questão de minutos do outro lado. Atravessa o outro lado, né? Em questão de minutos. Da mesma forma a Rússia lançando uma bomba aos americanos, atravessa em questão de minutos. E mesmo que haja uma interceptação, vai haver uma destruição, e essa destruição vai espalhar uma radiação, e essa radiação vai matar muitas pessoas de câncer. Essa é uma grande realidade. Se começar esse negócio de um jogar bomba nuclear para um lado, bomba nuclear para o outro, muita gente, milhões e milhões de pessoas vão morrer. Eu acredito que o Brasil, não é, por ser um país que está distante desses territórios, não é, vai ser menos afetado, mas dependendo da quantidade de bomba que largar no ar, vai afetar também aqui as nossas vidas. E se houver uma guerra mundial, amados, a economia do mundo todo vai ser abalada. Mas até isso, há uma profecia bíblica. Por quê? Precisa se acontecer uma nova ordem mundial. Há alguns meses atrás, eu preguei aqui e falei sobre a vinda do anticristo. Não sei se você lembra disso. E eu disse que antes do anticristo chegar, precisaria primeiro de uma destruição total. Vai precisar primeiro, o mundo estar em total desordem. O mundo precisa estar totalmente em desordem, em caos, para que depois se levantem uma nova ordem mundial. E esses dias eu estava assistindo a reportagem nos noticiários, e já estavam se falando sobre uma nova ordem mundial, dizendo que se a Rússia sobreviver a isso tudo, eles vão implantar uma nova ordem mundial junto com a China, que são países inimigos do povo de Deus. Na China você não tem liberdade de pregar o evangelho como você tem no Brasil. Lá na Rússia tem alguma coisa, mas tem muitas restrições. É um país ditatorial, amados. É um país comandado por um ditador. Então olha só o que Jesus diz. Logo depois das guerras, se isso estiver realmente de fato, de forma cronológica, olha o que vem depois da guerra. Vai vir a fome, as pestes, e olha o que diz no versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão,
e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. E aonde esse versículo aqui se encaixa, amados? A profecia de Jesus, amados, é uma profecia de escala global. Não é uma profecia que pega apenas Jerusalém, como no início ele disse, não é? Quando a profecia pega apenas uma cidade, Jesus disse, vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas quando Jesus fala, em Lucas também diz que ele falou sobre os maremotos. Quando Jesus fala sobre os terremotos, nações contra nações, reinos contra reinos, Jesus está falando da escala global. É isso que Jesus está falando. E aí quando eu leio esse texto, então vos hão de entregar para seres atormentados, me vem logo esse texto aqui de Tessalonicenses, no capítulo 2. Leia comigo, amados. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Na minha opinião, a guerra mundial já está aí. Só não vê quem não quer, amados. Essas sanções aí, meu irmão. Vai ter uma hora que a Rússia ela vai estar tão mal economicamente, que vai acontecer alguma coisa, amados. Vai acontecer alguma coisa. Eu não acredito que esse presidente lá da Rússia, ele está dando ponto sem nó. Não está mesmo, amado. Ele entrou na guerra mesmo para matar ou morrer. Essa é a minha opinião sobre esse homem. Ele já está velho, não tem nada a perder. E por aí vai. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2. No verso de número 3. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes, o que ele está querendo dizer? A volta de Jesus não vai acontecer sem que alguns eventos aconteçam antes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E a apostasia, amados, já é real. Hoje em dia você vê que o evangelho, hoje as pessoas estão pegando TikTok, fazendo brincadeira com as coisas do evangelho, virou tudo baboseira, tudo chacota, né? Apostasia, ela está enorme no mundo. Antes que venha, primeiro vem a apostasia, depois da apostasia vai se manifestar quem? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, há algumas interpretações em relação a esse templo de Deus. Muitos acham que esse templo aqui é o templo que o povo de Israel vai reconstruir, mas alguns acreditam que esse templo está ligado a um ser humano que vai ser possuído pelo diabo, porque o ser humano é conhecido como o templo de quem? O templo de Deus. Então diz que o inimigo ele vai possuir algum ser humano, o templo, e ele vai, através desse templo, vai querer se parecer como Deus, né? Existem essas duas interpretações. Mas o que eu quero levar aqui em pauta é a questão da perseguição que vai acontecer. Porque Jesus disse, depois de ele falar das guerras, dos rumores de guerras, dos terremotos, das pestes, da fome, ele falou claramente que haveria uma perseguição, no sentido que muitos cristãos seriam levados, seriam atormentados, e ele levaria a muitos cristãos à morte, à perseguição, o anticristo. Olha o que diz aí no versículo 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer. E essa pregação Paulo já fazia ao povo. Olha o verso de número 5 aí. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então Paulo já pregava. Paulo já anunciava que haveria um homem, em escala mundial, como Jesus disse, que se levantaria contra as coisas de Deus. E quando que isso vai acontecer? Depois que se instalar uma nova ordem mundial. E o que tem que acontecer primeiro? Primeiro vem o caos para o mundo todo.
Primeiro está vindo o caos está aí, só não vem quem não quer. A destruição está aí. Tendo guerra mundial, vai ter fome, vai ter peste. E depois disso tudo vai se levantar um homem. E ele vai propor uma paz mundial. Como a Bíblia diz sobre o cavalo do Apocalipse, que o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, ele vem trazendo paz. E depois os próximos cavalos trazendo destruição sobre toda a terra. Mas olha só o que diz aí a palavra de Deus no verso de número 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Há somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse que resiste na verdade é Deus, é o tempo, não é? Porque o anticristo ele vai ser manifestado no seu próprio tempo. Lembra que a gente cantou aqui, que a gente trouxe aqui a ministração, que tudo Deus governa, está tudo nas mãos de Deus e que nada pega o Senhor de surpresa. Tanto é que Jesus disse, esse templo aí não ficará pedra sobre pedra, vai ser derribado, vai ser destruído. 70 anos depois aconteceu. Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. E nós também temos que acatar essas palavras, irmãos. Olha o que diz aí. O tempo de Deus, o tempo certo de acontecer, vai acontecer. A presença de Deus, o que Deus hoje é como se o inimigo estivesse enjaulado. E vai chegar o momento que ele vai ser tirado da jaula. E olha o que vai acontecer no verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, e cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Então quando o anticristo se levantar, quando o maligno se levantar, ele vai se levantar com muitos prodígios, vai se levantar com muitas mentiras, vai enganar muitas pessoas, porque o próprio Jesus falou que haverá falsos profetas que fariam sinais, se possível, enganariam até os escolhidos. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Lembra que eu falei para você que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo? Não que Nabucodonosor temia a Deus, mas que Deus usou Nabucodonosor para um determinado juízo sobre a terra. A mesma coisa no versículo 11. Ó. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer aonde? Na iniquidade. E Jesus também disse lá em Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Vai se esfriar cada dia mais. E o que a gente está vendo no cenário do mundo é um esfriamento total do amor, amados. A guerra pelo poder, a guerra pelo território, e por aí vai. Então eu queria finalizar contigo em Apocalipse. Abra lá. Apocalipse capítulo 11, no verso de número 15. Preste muita atenção nisso. Por isso que eu tenho motivos para crer a cada dia, amados. Porque Jesus deu toda a vida dele por nós. Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Jesus não se corrompeu com o poder político e também não se corrompeu com o poder religioso. Falava a verdade constantemente, colocava para fora as hipocrisias dos homens. Foi muito perseguido. Tudo que ele fazia era o quê? Falar a verdade, curar os enfermos, expulsar os demônios.
mostrar para a humanidade que não existe reino perfeito sem interior transformado por Deus. Porque se Deus criou tudo perfeito, Ele é o único capaz de aperfeiçoar o ser humano, mais ninguém. E tudo que Jesus falou em profecia está acontecendo. Como eu já disse para você e repito, Ele falou para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro negou. Ele disse: eu vou ressuscitar ao 3º dia. Ele ressuscitou. Ele disse: o templo de Jerusalém vai ser destruído. O templo foi destruído. Ele disse: vai ter terremotos no mundo, né? Em várias escalas. Tem terremotos no mundo, maremotos, pestes, guerras, reinos contra reinos. Tudo que Jesus fala acontece. Então olha o que diz aí no verso 15, para a gente finalizar. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e o que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, né? O título que na Bíblia aos cristãos são santos. Santos, esse é o título que Deus dá para nós. Reis, sacerdotes, santos, mais do que vencedores. E aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Qual é o propósito dessas bombas nucleares? Eles dizem que é para se defender, mas a gente sabe o quão poder devastador essas bombas têm de destruir a terra. Imagina uma bomba dessa que a gente falou aqui, nuclear, sendo implodida no oceano. Você sabe que existe uma vegetação de algas no oceano, e o oceano é o pulmão, né? É o nosso pulmão, é o pulmão da humanidade, os oceanos, né? Imagina uma bomba explodida nesses lugares, no oceano, provocando tsunamis terríveis. Vai devastar a vegetação animal no mar, peixes, algas. E aí vai chegar mais e mais fome. Deus está dizendo, vai chegar o tempo que Ele vai destruir os que destroem a terra. Assim como Ele disse também, aquele que destruiu o templo de Deus, Deus também o destruirá. E aqueles que destroem a terra serão destruídos também por Deus. Amém, irmãos? Então, como diz a palavra, prepara-te para encontrar com o teu Deus.